A nova rodada de negociações climáticas começa na segunda-feira, dia 2, em Madrid, na Espanha. É a COP25, uma conferência que já tem um problema de origem. Ela deveria acontecer no Brasil, mas a candidatura do país foi retirada pelo presidente Jair Bolsonaro logo no início do mandato. Depois ela deveria acontecer no Chile, em Santiago, mas o presidente Sebastián Piñera desistiu de acolhê-la diante dos tumultos políticos dos últimos meses. Por fim, ela foi para a Espanha, em Madrid, onde abre segunda-feira e dura 2 semanas. Ali, 197 delegações devem se encontrar e discutir 2 temas. O final das regras do Acordo de Paris. Ficou faltando um artigo muito controverso, chamado artigo 6, que discute mecanismos financeiros e mecanismos de mercado. É um tema que interessa muito ao Brasil. O outro ponto é aumentar as ambições climáticas, as metas climáticas dos países e também o financiamento para quem no mundo em desenvolvimento não tem recursos para transformar sua economia. A conferência de Madrid, a COP25, ela estreia com dois ou três relatórios importantes. Um deles foi divulgado há poucos dias pela Organização Meteorológica Mundial e diz que os níveis de gases de estufa na atmosfera atingiram uma concentração recorde em 2018. O outro é da ONU Meio Ambiente, que todos os anos lança um relatório chamado Emissions Gap. Nesse relatório se mostra quais são as metas climáticas que os países fizeram no Acordo de Paris e quanto se deveria ter hoje, na verdade, para se conseguir 1,5 graus de aquecimento no máximo no fim do século, ou 2 graus. E a ONU Meio Ambiente diz o seguinte: para a primeira meta, deveria se quintuplicar as metas de todos os países. E para limitar o crescimento da temperatura em 2 graus, deveria se triplicar as metas de todos os países. O Brasil estará no foco dessa conferência, sob o aspecto político. Na verdade, a estreia do governo Bolsonaro nas conferências climáticas. Já se sabe que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve estar durante as 2 semanas ali, chefiando a delegação brasileira. O Brasil estreia com um aumento, uma alta no desmatamento de quase 30%, como foi divulgado recentemente, e sob o impacto ainda dos incêndios na Amazônia que abalaram a região em agosto e em setembro. Mas também há outros países que estarão em foco. Os Estados Unidos, de Donald Trump, que manifestaram há pouco tempo a saída formal do Acordo de Paris. Os Estados Unidos entraram com esse processo formal que deve se concretizar em 1 ano. A China, por seu turno, pode talvez ocupar a liderança desse espaço, mas há dúvidas. Os observadores querem olhar para a China com cuidado por causa da briga comercial, da tensão comercial entre Estados Unidos e China. A China pode estar voltando novamente seu foco no carvão para sua matriz energética. Quem parece estar liderando é a União Europeia, que agora com a nova Comissão Europeia acaba de divulgar, pode na COP, na verdade, divulgar que as metas do bloco podem ser mais ambiciosas do que eram. Então, por exemplo, há um esforço para que o bloco europeu se comprometa em 2030, a meta é de 40% de corte de emissões, mas que chega a 50% ou 55% do corte de emissões. É nesse caldo que essas próximas 2 semanas deverão transcorrer em Madrid.